Olá pessoal, bem-vindos à aula. Nós vamos falar hoje sobre o sistema de amortização constante, um tema também comum em provas, embora acredito que um pouco menos que price. Ela eu acredito ser um pouco mais fácil do que price, pelo seguinte fato, pelo fato que você não precisa decorar nenhuma fórmula, que nem você decorou na price. É possível fazer as questões de saque sem utilizar nenhuma fórmula, ou praticamente nenhuma. E eu vou ensinar dessa forma, tá bom? Sem fórmulas. Você vai ver que vai dar para resolver todas as questões. Então vamos lá. O que é então o sistema de amortização constante? A cota de amortização na saque, ela é constante em todas as prestações. E os juros pagos em cada uma das prestações corresponde ao total dos juros sobre o saldo devedor do período anterior. Bom, como nos casos seguintes, pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a diferença da amortização constante do saque para o price, no price você tinha todas as parcelas iguais, não era? Agora no saque não. No saque as parcelas elas vão diminuindo. A única coisa que é igual é a amortização no saldo devedor, ou seja, todo mês você diminui do saldo devedor a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Entendeu? A amortização constante. É também se não me engano, o sistema utilizado nos financiamentos habitacionais da Caixa. Né? É o saque, é justamente assim, a parcela vai diminuindo, porque como se a amortização é todo mês a mesma coisa, os juros em relação ao mês anterior vai diminuindo, já que o saldo devedor vai diminuindo. Entendeu? Na tabela saque você consegue visualizar aqui facilmente que cada mês as parcelas estão caindo. Por quê? Porque os juros estão diminuindo, já que você está pagando o seu saldo devedor. E perceba que a amortização nesse caso aqui são todas iguais até a última parcela. Tá bom? Então vamos ler aqui. Como o saldo devedor decresce a cada período, o valor dos juros vai ficando menor a cada prestação, que assim apresentará valores decrescentes, como eu tinha dito. Lembrando que esse sistema aqui é o sistema cobrado dos financiamentos habitacionais da Caixa Econômica. Assim, para se calcular a cota constante, basta dividir o P por N. Bom, a única forma que você vai ter que decorar, que eu acredito que não é nem decorar, é você pensar. Já que você vai pagando todo mês a mesma coisa do seu saldo devedor, você vai ter que, a quantidade de parcelas, a quantidade de amortizações vai ter que ser necessário para pagar todo o P. Ou seja, o valor de amortização tem que ser o P dividido por N vezes. Entendeu? Por que isso? Porque obviamente o P não é igual a N vezes o número de amortizações, até para poder quitar tudo. Né? E são N vezes que você vai pagar, N vezes que você vai amortizar, logo o valor total tem que ser P, porque senão você vai ficar devendo. Entendeu? Então, lembre-se disso. Essa forma aqui, essas duas, você pode usar uma ou outra, é a mesma coisa. É a única coisa que você precisa usar em amortização constante, em sistemas de amortização constante, tá bom? Bem simples. E vamos logo fazer algumas questões, né? Mas vamos ler aqui antes. Para você achar os juros de um certo período, basta achar o saldo devedor e calcular os juros imediatos a ele. É que nem price. Para você calcular os juros do mês seguinte, você tem que calcular um mês de juros sobre o saldo imediatamente anterior a ele. Tá bom? Então vamos rapidamente aqui para uma questão. Quarta questão. César Rio 2010, Eletrobras, administrador. Um empréstimo de R$1.000 à taxa de 10% ao ano será pago em 5 prestações anuais. O valor da primeira prestação a pagar pelo sistema de amortização constante, ou seja, SAC, e o saldo devedor após esse pagamento serão em reais, respectivamente, de. Bom, pessoal, o que ele diz que o sistema é o sistema SAC. Ele diz também que o valor do empréstimo inicial é R$1.000, né? Ou seja, P igual a R$1.000. Ele deu também a taxa utilizada, que foi de 10% ao ano. A taxa utilizada foi de 10% ao ano. E disse também que vão ser pagos em 5 vezes, ou seja, 5 prestações anuais, está na mesma unidade, perceba, então não tem problema. E o que ele quer saber é o valor da primeira prestação. Ele quer saber o valor da primeira prestação. Tudo bem? Já que as prestações não são constantes, como na prestação price,
Ele quer saber quem é a primeira prestação e também quer saber o saldo devedor após esse pagamento, certo? Ele quer saber então quem é o saldo devedor 1. Vou chamar aqui saldo devedor 1, ele quer saber esses dois. Bem, aqui nós vamos ter o R1 nesse lado e aqui nós vamos ter o saldo devedor 1 deste lado nesses itens, né? Então vamos lá, vamos resolver essa questão relativamente fácil de sistema saque, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente tem que lembrar? A prestação saque é composta também de juros e amortização. Logo, a parcela 1 é composta dos juros 1 mais a amortização 1. A amortização 1, pessoal, lembre-se, pessoal, que em saque todas as amortizações são iguais. E a única forma que eu falei para você decorar qual foi em saque foi que a amortização vai ser igual ao P dividido por N, que na verdade não é bem uma fórmula. Até logicamente você consegue entender porque é que é assim. A é igual a 1000. Tudo isso dividido por N, que são 5. Logo, a amortização, pessoal, é 1000 dividido por 5, que é igual a 200. Logo, em todos os casos, a amortização vai ser igual. Tá bom? Então, pronto. Nós temos aqui, então, vamos embora para esse lado para continuar, para ficar em ordem. Nós temos que o A é 200, mas eu quero saber quem é esse juros 1. Lembrando que, pessoal, que os juros sempre é o percentual, é a taxa de juros em relação ao mês, a um período, né, que pode ser um ano, não é o caso, do saldo imediatamente anterior. Como é R$1.000 o saldo imediatamente anterior, que é o valor inteiro, eu tenho que calcular 10% de R$1.000. Muito fácil. Vamos fazer aquela regra de 3 para ficar fácil de entender também, né? R$1.000 é o nosso 100%, certo? E o nosso juros 1, que é o que eu quero saber, é o nosso 10%. Ok? Vamos calcular essa fração, fica fácil de resolver. Ó. 1000 dividido por J1 é igual a 100 dividido por 10. Vou cortar esse zero com esse zero para facilitar nossos cálculos. Vou fazer um produto, né? Ficaria 10J1 é igual a 1000 vezes 1, que é exatamente 1000. Passando esse 10 dividindo, né? Nós estávamos multiplicando, vai ficar J1 é igual a 1000 isso dividido por 10. Corta aqui. J1 é igual a 100. Bom, pessoal, nós achamos agora os juros, né, que em relação ao primeiro período. Como a prestação é composta, né, temos aqui a prestação é composta tanto juros 1 quanto a amortização 1, que são todos iguais, obviamente, então basta para eu somar, né? R1, que é a primeira prestação, vai ser igual a juros 1, que é 100, mais a amortização, que é 200, já que são todos iguais. Logo, R1 é igual a 300. Ok? Então pronto, nós temos aqui o nosso primeiro termo, que é o nosso R1. Então nós podemos cortar de antemão alguns valores aqui. Né? Nós temos aqui então que não pode ser o item A, certo? Não pode ser o item B, porque nós sabemos que o R1 é 300. Então nós temos ainda o item C, D e E. O que ele pergunta agora é o saldo devedor que restou. É muito fácil. Já que se passou apenas uma parcela, eu apenas vou ter que diminuir. O saldo devedor 1 vai ser igual a prestação, P, o valor financiado menos a primeira amortização, que é 1A, certo? Logo, o saldo devedor é igual a P, ou seja, P é igual a 1000, menos, como se passou apenas uma amortização. Se fosse 2 ou 3, eu teria que multiplicar pela quantidade de vezes que foi amortizado, mas como só passou um mês, basta 1. Como foi um só, ficaria 200. Né? Logo, o saldo devedor 1 é igual a 800. Temos aqui, então, a nossa resposta da quarta questão, que vai nos levar ao item D de dado. Tá? Então, a gente conseguiu terminar essa questão aqui da César Granville. Questão relativamente fácil de saque. Mas cai dessa forma, tá bom? Então, saiba que não é tão complicado. Vamos agora para a quinta questão. Vamos para a próxima. Quinta questão. César Granville 2010, Banco do Brasil Escriturário. Considere um financiamento de R$100.000 sem entrada a ser pago em 100 prestações mensais pelo sistema de amortização constante, SAC. Sabendo-se que a taxa de juros, no regime de juros compostos, é de 1% ao mês, a prestação inicial, se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzida em... Bem, pessoal,
aqui na verdade é o seguinte, ele dá uma condição, tipo, ele dá um financiamento de R$100.000 sem entrada, pago em 100 parcelas, com a taxa de 1%. Ele quer saber quanto por cento será reduzido se o número de prestações for aumentado para 200, ou seja, se for dobrado, se for duplicado o prazo. Ou seja, o número de prestações tem que ser dobrado. Ele quer saber qual é a porcentagem que será reduzida da primeira prestação. Certo? Então, o que a gente tem que fazer é calcular uma prestação e outra, para cada caso, e aí sim, saber quanto é que representa a porcentagem em uma relação à outra. Vamos elencar aqui os dados. Ele deu, né? 100.000. Ele deu também o número de prestações inicial, obviamente, eu chamar de N1, ou seja, sem ser duplicado, certo? E vou chamar o número de períodos do N2, já duplicado no período. Vamos considerar também a taxa mesma para ambos, então I vai ser igual a 1% ao mês, certo? E somente, né? Então vamos lá, vamos calcular aqui nossa continha. O que é que a gente precisa saber também inicialmente? Vamos calcular então, vamos pensar o seguinte, vamos calcular para, no caso, quando o N1 for igual a 100 primeiro, certo? Lembrando que a prestação nesse caso vai ser igual a primeira prestação, né? Vai ser igual a R1 mais os juros 1 mais a amortização do N1, que é constante, entendeu? Esse valorzinho aqui nós vamos calcular aqui no cantinho. Vamos calcular aqui no cantinho quem é esse AN1. Nós sabemos pela fórmula lá, né, que A é igual a P sobre N. Então, levando em consideração que nós estamos calculando no caso de N igual a 100, então esse A, no caso do N1, vai ser igual ao 100.000, tudo isso dividido por 100, que é o valor do N1. Corta 0 com 0, esse 0 com esse 0, nós vamos achar o valor que é de 1.000. O valor que é amortizado toda vez que é paga uma parcela no sistema de amortização constante. Certo? Vamos aproveitar e vamos calcular logo o outro. Certo? Quem é o AN2? Vamos calcular então aqui para o AN2. Certo? Bom, o AN2 vai ser igual a os mesmos 100.000, né? Dividido por 200 no caso que o N2 é. Corta 0 com esse 0, esse 0 com esse 0 vai ter 1.000 dividido por 2, que vai dar 500. Então, pessoal, você já percebe aqui que para 100 prestações, toda vez é amortizado R$1.000. E para 200 prestações, toda vez é amortizado R$500. Ok? Vamos continuar aqui então o nosso cálculo, né? Nós temos já o valor que vai ser amortizado na primeira prestação, mas não temos os juros 1. O juros 1, pessoal, é o juros em relação ao mês do saldo anterior devedor. O saldo anterior devedor, antes da primeiro pagamento, é justamente o valor inteiro, que é os R$100.000. Logo, então, vamos fazer aqui a regra de 3, né? Os R$100.000 vai estar para 100%, assim como o juros 1 vai estar para 1%, já que é 1% nossa taxa em relação a um mês, certo? Como o juros 1 vai ser cobrado um mês após a concessão do empréstimo, é só um mês que nós temos. Calculando essa fórmula aqui, nós vamos obter o seguinte resultado. 100.000 dividido por J1 é igual a 100 dividido por 1. Vamos fazer uma multiplicação, né? 100 vezes J1 é igual a 100.000 vezes 1, que é exatamente 100.000, né? Vamos facilitar a nossa conta aqui. Vamos passar o 100 dividindo, né? Podemos passar um 0 nesse 0, esse 0 nesse 0. Nós vamos ter que o juros 1 é igual também a R$1.000. Achando assim, pessoal, nós vamos achar, aqui no caso, já que o J1 é 1.000 e o A desse N1 é 1.000 também, nós temos agora que o R1 vai ser igual ao R$1.000 mais o 1.000 da amortização, o 1.000 dos juros e o 1.000 da amortização, igual a 2.000. Tá bom? Então, achamos aqui o valor
da primeira prestação, caso o N seja igual a 100. Ok? Vamos calcular agora, pessoal, para o caso de N2 igual a 200. É bem parecido, né? Nós sabemos que, no caso, esse R1', vamos chamar de R1', vai ser igual ao J1' da primeira dessa parcela, mais o AN2, em relação a N2, certo? Vamos fazer essa regra de 3 também para calcular agora os juros. Na verdade não precisa, né? É a mesma coisa, ó. 1% em relação a 100 mil. Né? Então, os juros 1, infelizmente, vai ser o mesmo. Vai ser R$1.000 também. Perceba. Porque vai ser 100 mil um mês. Né? Não vou mexer a amortização aqui. Então, independente de quantas parcelas vai ter, os juros da primeira prestação vai ser sempre igual. Né? Agora você pode até perceber isso. Porque é sempre calculado um mês de juros em relação ao saldo devido anterior, que é o mesmo que é de R$100.000. Então, nós já achamos aqui o novo J1', que também é R$1.000. Ficou fácil, então, agora calcular a parcela inicial linha, já que nós temos todos os dados. R1', então, vai ser igual aos 1.000 que nós acabamos de achar. No caso do AN2 é igual a 500, vai ser 500. Né? Logo, R1' é igual a 1.500. Achamos, então, a nossa primeira prestação, caso seja duplicado o número de prestações. Perceba que 1.500, na verdade, não é a metade do que esperava. É pouco, não abaixou a metade. Era 2.000 e abaixou para 1.500 quando é duplicado o prazo. E ele quer saber justamente a porcentagem que representa, que foi reduzido, na verdade. O percentual da prestação, se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzida em... Ele quer saber o quanto foi reduzido. Foi reduzido R$500. Não foi? Era 2.000, reduzido para R$500. Esses R$500 representam quantos por cento de 2.000? É isso que nós vamos calcular. 500 representa quantos por cento? Chamar de X. Sabendo que 2.000 representa os 100%. Certo? Vamos calcular aqui para ficar fácil. 500 sobre 2.000 é igual a X sobre 100. Um 0 com 0, outro 0 com outro 0. Vamos multiplicar agora. 5 vezes 100 igual a x vezes 20. No caso, vou botar 20 vezes x primeiro. Né? 20x é igual a 5 vezes 100. Vai ficar 20x igual a 500. X igual a 500 dividido por 20. Bota um 0 com 0, vai dar 25. Logo, o valor que foi abatido é de 25%. Fácil, né? Então, pronto, vamos ver se a gente faz mais uma questão para terminar essa aula. Vamos lá. Próxima questão. O item é o item C, né? O valor que foi reduzido da primeira prestação foi de 25%. Próxima questão. Sexta questão, pessoal. Uma questão agora na nossa caixa. Prova de 2008, a minha prova. Prova que eu entrei na caixa. Então, vamos lá. César Gran Rio 2008, Caixa Econômica Escriturário. O empréstimo de R$200 será pago em 4 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo. Obviamente, né, a primeira prestação vai ser paga um mês após o empréstimo. É isso que eu quis dizer. Como é o normal. Logo, o empréstimo o empréstimo terá juros de 10% ao mês pelo sistema de amortização constante SAC. Logo, o valor em reais da terceira prestação será de... Ele quer saber, pessoal, o valor da terceira prestação. Ele deu que P é igual a 200, né? Que é o valor do empréstimo pequeno. Ele deu que o número de prestações é igual a 4. Ele deu também que a primeira paga 30 dias, mas é normal, vamos escrever aqui. Com juros de 10% ao mês. E vai ser igual a 10% ao mês. Pelo sistema SAC. Bom, inicialmente vamos calcular logo o valor da amortização que acontece todo mês, né? A amortização vai ser igual ao P dividido por N, no caso, será 200 dividido por 4. Logo, a amortização será igual a 50. Todo mês vai ser amortizado R$50, certo?
Agora que nós sabemos o valor da amortização foi de R$50, nós não precisamos calcular os juros de cada parcela. Não precisa. O que a gente precisa aqui é saber, nós queremos saber aqui, quem é o J3. Certo? O J da terceira parcela. É isso que nós queremos saber, o valor de juros da terceira parcela, já que nós sabemos quem é o A. Então, o valor da terceira prestação é R3 igual a J3 mais o A. Certo? Mas, como é a terceira prestação, significa que já foram pagas duas prestações. Se já foram pagas duas prestações, foi amortizado duas vezes. E como a amortização é constante, você não deve mais R$200. Você vai estar devendo quem? O saldo devedor, no caso, vou chamar de saldo devedor 2, né? Vai ser os P menos o que você já pagou. Duas vezes a amortização. Você pagou duas vezes, não foi? Foi. Já que é a terceira parcela, significa que você pagou duas. Então, o saldo devedor 2 vai ser igual a 200 menos 2 vezes 50, que é 100. Logo, o saldo devedor, imediatamente após a terceira parcela, é de R$100. Bom, agora que você tem o saldo saldo devedor após o pagamento da segunda prestação, você pode calcular os juros em relação a um mês após esse saldo devedor. É fácil calcular. Vamos pensar que esse 100% aqui, esse 100, que é o saldo devedor 2, está para 100%, assim como os juros da terceira prestação vai estar para 10%, que é o valor da taxa. Entendeu? Já que vamos calcular um mês da taxa em relação ao saldo devedor anterior, que é esses R$100 aqui, tá bom? Então é fácil, né? Vamos calcular aqui 100 dividido por J3 é igual a 100 dividido por 10. Vou cortar esse zero com esse zero aqui, certo? E vou multiplicar. 10J3 é igual a 100 vezes 1, que é 100. Corto esse zero com esse zero aqui, nós temos agora que o J3 é igual a 10. Então, pessoal, já que nós temos o valor dos juros cobrados na terceira parcela e temos também o valor da amortização, nós temos como calcular o valor da terceira parcela, já que a parcela terceira também é composta pelos juros da terceira parcela, mais a amortização, que é constante. Logo, R3 vai ser igual a J3, que é igual a 10, mais o A, que é igual a 50. Logo, o valor da terceira prestação, pessoal, é igual a 60. Beleza? Achamos aqui, agora, nossa prestação 3, que vai nos remeter ao item C de casa. Bom, pessoal, terminamos aqui a 14ª aula e a segunda sobre sistemas de amortização. Na próxima nós vamos falar sobre sistemas. E até lá!